Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. O livro é Mateus, o capítulo é o 8. Então nós vamos ler o 8 e ao mesmo tempo que vamos lendo, o Senhor vai ministrando ao seu coração. Pai amado, a tua voz objetiva e digna de toda adoração seja ouvida para que essa alma seja vivificada. É o pedido do teu servo. Graças ao teu santo sangue, ao teu sacrifício, podemos pedir e crer. Amém. Deus é bom. E diz assim, o começo: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes me purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. Veja, Jesus quis então purificá-lo da vontade do Senhor. O que é vontade? É íntimo e verdadeiro do ser dele, que ninguém fez com que aquele Jesus, aquele homem que andava naquele momento, tivesse a vontade de curá-lo, senão o próprio Jesus, tendo da vontade dele, não obrigado de maneira alguma, quis o curá-lo. Mas veja, quem é o homem que Jesus quis curar? É um homem que se ajoelha. É um homem que se curva à palavra de Deus. É um homem que reverencia ao Senhor. Amém? Então, pelo poder de Deus, Jesus tem em si o dom completo da cura, e aquele homem foi curado. Porque Jesus, o que anda, é o Senhor, teu Deus. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. E em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Graças a Deus, né? Graças ao teu, meu Deus, o verdadeiro Deus, que é o Deus vivo, que é o Deus acima de todos, o único, exclusivo que pode salvar. Veja, Deus manda que sirva que se apresente o corpo, mostra o teu corpo ao sacerdote, né? Então entregue o teu corpo a Jesus Cristo, a tua alma, o teu ser, envolto no corpo do Senhor Jesus Cristo, agora fazendo parte de Jesus, aquela igreja que cresce, e assim siga Jesus, entende? Guardando para si o teu relato, o teu testemunho, e adorando a Deus no seu íntimo. Se Deus permitir dividir com alguém, amém. Mas em seguir a Cristo, o foco é Ele. Então, ser curado, siga Jesus. Continua os textos e diz bem assim: entretanto, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Ordena ao meu servo, faze isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e da maneira como crestes, assim te sucederá. Veja, Jesus já tinha dito no começo: eu irei curá-lo. Aquele homem só declarou o mal que aquele servo dele estava passando, ele intercede pelo servo, é aceito por Jesus uma intercessão, que alguém interceda, clame por aquele, com amor, vai ao Senhor buscando para que Deus cure aquele. Isso já foi aceito, e é aceito. Mas olha que maravilha que Jesus fala: vai-te da maneira como crestes, assim te sucederá. Não só a cura daquele homem, mas na vida dele também. Você vê? O intercessor tem a pessoa agraciada, a qual, quando é aceito por Deus, né, com amor, com fé verdadeira, pura e genuína,
Então, quando intercede pelo enfermo, pelo que sofre, também a ele mesmo vem o bem. Porque diz bem assim, vai-te, de maneira como crestes, assim te sucederá. A maneira como crestes te sucederá. Bom, o que você precisa vai acontecer, né? Mas te sucederá, é um íntimo, é para aquela pessoa. A você sucederá. Você crê que aquele homem seja curado? Da maneira com que você creu para ele, também a cura vem para você. Ou seja, libertar-se da cama, estar preso em uma cama, ser liberto pelo amor do Senhor. E anteriormente isso foi lido sobre, entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora. Mas, antes disso, que virão muitos, né? De várias partes. Então, é o que está acontecendo agora. Muitas pessoas estão crendo. E não seguindo Jesus por religião, mas renunciando, buscar para si em primeiro lugar e antes buscando a Deus por outro, para ajudar alguém que está precisando, para ajudar alguém a se aproximar do Senhor, para ajudar alguém a se libertar. E são agraciados eles também. Ao quanto eles buscam por alguém, Deus os agracia. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Levou embora, ele pessoalmente estava lá levando embora, e eu te afirmo, está até hoje, pois o Espírito Santo é Jesus conosco, e ele manda, leva de nós as doenças, as enfermidades. E veja que tinham endemoniados, né? E veja onde que, ainda mais onde tem doença, com endemoniados, com pessoas entregues, né, ao mal. Ou seja, só ficar perto delas também é ter essas doenças contagiantes, né? Essas doenças transmissíveis. A doença pior é o pecado, o danoso, o convite às trevas, a sedução ao cultuar o corpo, a ganância da vida. Isso contagia e adoece a alma. Então, são inimigos, são seres mundanos, seres sujos que estão a contaminar as almas, né? E só ficar perto é perigoso. Então, Jesus, a presença dele é libertadora, limpa, tira da doença e do sofrimento e te mantém afastado do mal. Ele é bom. Multidão, quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessassem para outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ou seja, quem não está seguindo a palavra de Deus, ele afirma como morto. Então, por isso ele disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Deixando claro ali que é necessário seguir a Deus para estar vivo, então. E Jesus é o Deus visível, é o Deus vivo, né, que foi visto naquele momento, mas agora também é Espírito e verdade. E há de se apresentar a todo aquele que nele crê e espera, e verão a Deus, a face resplandecente do Senhor. Continua o texto a ser lido e diz, a ser ministrado e diz: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena
calmaria. Ou seja, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Você vê que o medo já denuncia que é pouca fé, né? Ali ele deixa bem claro. A pessoa está espantada, está com medo de tudo, está com pouca fé. O medo ele dá essa anestesiada, né? Essa diminuída na fé. O medo não produz fé, o medo não produz a salvação. O temor a Deus, crer, temer na palavra de Deus é uma coisa. Agora andar com medo o tempo todo de tudo não produz a salvação, porque a salvação é por intermédio da fé. A cura é por intermédio da fé. O livramento é por intermédio da fé. Então pedir a Deus que tire o medo, para que assim aumente a fé. Mantendo o temor, mas tirando o medo, são coisas diferentes. Medo é do cérebro, é da carne, que tudo pode acontecer de errado, por isso, por aquilo, por aquele outro. Temor é respeito, é considerar que é fato, verdadeiro, e a palavra de Deus se cumpre. Então, crer na palavra, que ela vai se cumprir, e nisso, no crer, há um temor, de servi-lo com temor. Mas o medo é inoperante para a salvação, e no servir ao Senhor também é inoperante. Inclusive, atrapalha, porque ele denuncia e deixa claro que a fé é pequena. Então, houve-se calmaria porque buscaram o Senhor, mas mesmo com pouca fé, Deus teve misericórdia. Amém? Então, assim vai se aperfeiçoando a fé na caminhada ao acrescentar o Senhor as misericórdias do alto à tua pessoa. Então, os homens maravilhados exclamaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, o Rei do universo, dos universos, de todo o reino, de tudo que há. Está tudo sob o domínio dele. Então ele é o Senhor do destino também, do tempo, do espaço. Querem voltar no tempo? Tem um Deus que comanda e manda tudo isso. E tem um Filho como herdeiro de tudo que há. E o Senhor é Jesus, que manda no tempo e espaço. Ele pode mudar a tua vida. Pode te dar a oportunidade que você havia perdido. Pode te restaurar a vida e te pôr firme na verdade, com a tua alma protegida e sarada. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho, e de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Então vamos lá. Endemoniados, foram expulsos os demônios, né? E os demônios sabiam que, veja só, eles falaram bem assim: veio nos atormentar antes do tempo. Veja, há um tormento vindo, né? E eles pedem para entrar em porcos. Os porcos representam pessoas, aquilo ali foi feito, mas na lei, no tempo da lei, que simboliza o que havia de acontecer. Ou seja, porcos, pessoas no lamaçal do pecado, na lama, né? Sujos. Então, quando os demônios eles pedem para que Jesus os expulse, mas colocando nos porcos, ali mesmo acontece algo profético, sendo o espírito da profecia o próprio Senhor, Jesus, que comanda o espaço e o tempo e é o Senhor do destino e faz que tudo esteja sujeito à sua vontade. Então, os porcos foram precipício abaixo. Isso recomenda que o quê? Que um endemoniado, quando é expulso, demônios de 1, 2 ou vários, quantos forem, os demônios vão para aqueles que estão no lamaçal do pecado. Compreende? Vamos lá. Mas e se a pessoa tem o Espírito Santo?
Pois é, mas a palavra diz: não extinguais o espírito. Se ela estiver vivendo de acordo com a vontade de Deus, Deus permanece nela. Mas se ela não estiver vivendo de acordo com a vontade de Deus, vai diminuindo a presença do Senhor, né? E para que não apague, é necessário comunhão com o Senhor. Mas o que acontece? O demônio não pode entrar na pessoa, porque Deus está na pessoa. Mas o demônio pode persegui-la, em busca de levá-la para o precipício, para baixo. Então, o povo de Deus tem que vigiar nisso, que ao querer expulsar demônio e mandar demônio sair, não acabar sendo refém e ter demônios, milícias contra si, porque o Senhor vai defender aqueles que estão vivendo de acordo com a palavra. Então, para que não extinguais o Espírito Santo, viver de acordo com a palavra. Porque o demônio vai querer ainda mais rápido fazer que a pessoa desagrade tanto a Deus que a luz apague. Entende? Desvigilante, vivendo de acordo com a vontade da carne, está sujeito a isso. Então, também a vigília nesse assunto. No mais, os demônios entram, quando é expulso de um homem, entram nos que estão no lamaçal do pecado. Então, se os que tais estão e não têm o Espírito Santo, estão por perto, ali estão vivendo de acordo com a vontade da carne, os demônios sobem neles para levá-los para o precipício, para baixo também. E todo é que não tem o Espírito Santo já está indo, o demônio só quer fazer, jogar e precipitá-lo quanto antes. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que ouviram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Então veja, aí as pessoas veem o poder de Deus, se assustam e ficam, e agora, né? O que vão fazer? Às vezes até se afastam, mas é necessário que não peça para ele, mas que permaneça. Que ao ver os sinais e ver a verdade, agora creia no Senhor e ande com ele, dê testemunho, né? Então, aqui eles tiveram prejuízos, deram mais valor à carne, por isso não quiseram a presença do Senhor lá. Então é necessário dar valor ao Espírito, a palavra de Deus, na permanência do Senhor conosco, né? Para que a escolha seja pela vida eterna e por ela, que é Jesus Cristo, a vida eterna, se possa viver. Então, boa palavra, boa vigilância, boa meditação, e que a paz de Deus seja contigo, que tua vida seja irrepreensível em amor, graças ao nome do Senhor. Amém. Que Deus lhe bendiga.